Falemos um pouco aqui sobre um conceito importantíssimo, que é o conceito de funções deriváveis. Então vejamos aqui. Uma função y igual a f de x é dita derivável no ponto x igual a x0, y igual a y0, se a derivada existe neste ponto. Então, nesse sentido, este existe pode ser visto de duas maneiras. Ou seja, eu posso encarar este existe se o limite que define a derivada no ponto existe. Então, se o limite existe, a derivada existe e a função é derivável. Mas eu também posso, de uma forma mais fácil, mais simples, verificar se existe o valor numérico da derivada no ponto a partir de sua expressão analítica. Então vejamos aqui dois exemplos para entender este conceito. Dois exemplos. Primeiro exemplo, y igual a x elevado a n, qualquer que seja n pertencente aos naturais. Qualquer um, certo? Então, y' é n vezes x elevado a n menos 1. Então, f' de A existe qualquer que seja A pertencente a R. Porque se n é genérico, como eu consigo afirmar isso com tão categoricamente, se tanto A quanto N são desconhecidos e são agora quaisquer? Porque observe que a derivada de um polinômio é outro polinômio, mesmo que esse polinômio seja do primeiro grau. Porque uma constante y igual a c é um polinômio do grau 0, certo? Então, qualquer que seja n, a derivada desta potência será outra potência. E vimos, quando estudamos limite, que essas funções são contínuas, quaisquer que sejam os pontos onde elas são avaliadas. Então, olhando agora para a derivada, que quando estudamos limite, vimos isso aplicado à função. Agora, olhando para a derivada, se elas são contínuas, é porque são também definidas, porque quando estudamos limite, vimos que o limite, quando x tende a A,
de Pn de x é Pn de A. Então, o limite se confunde com o valor numérico, indicando que a função é contínua neste ponto. E como para qualquer polinômio eu posso determinar, os polinômios são funções definidas em todo o seu domínio. Então, eu posso afirmar também que a derivada em qualquer ponto A pertencente a este domínio, que é R, ela existe, portanto, a função é derivável. Certo? Então, vejamos agora um segundo exemplo. O segundo exemplo seria y igual a 1 sobre x. Ainda não vimos a derivada de 1 sobre x, mas a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vemos aqui que f' de 0 não existe. Não posso dividir por zero, já falamos isso várias e várias vezes. Então, se f' de 0 não existe, então esta função não é derivável em x igual a 0. Então, observe que eu só posso verificar se a função é ou não derivável em um ponto específico. Mas posso, a partir da sua expressão analítica, que no caso aqui está, verificar se há pontos onde ela não é derivável. Então, este é um conceito muito importante para o nosso segmento no estudo do cálculo.